Saúde a todos e a todas, sou Tayane Silva e o tema de artigo que ficamos foi a função dos manguezais, revisão conceitual. Autoras Tatiane Matuschke, Joseph Lima e Mônica Maria Pereira Togna. Professor Moacir Júnior, equipe composta por mim, Tayane Silva e Cleane Soares. Bom, os manguezais, eles são ambientes que fazem parte do bioma costeiro, que por suas características peculiares, ele torna-se um eco entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre por ter essa mistura. Bom, essas características do manguezal, né, de ser terrestre e marinho, ele torna único, né? Ele acaba se tornando único, mas também ele dificulta o entendimento da sua estrutura e como que ele funciona, bem como os limites dele, né? Da influência das funções ambientais adjacentes. Uma vez que esse conhecimento é muito importante para a questão do gerenciamento costeiro, e que os manguezais no mundo todos são alvos, né, de inúmeras ações de manejo que comprometem, né, o seu funcionamento, como pode também se citar a pesca ilegal, no período de reprodução dos caranguejos, a poluição, né, que afeta. Bom, né, e por que estudarmos os manguezais, né? Por que de estudar os manguezais? Bom, os manguezais, ele é composto pelas únicas holofitas lenhosas que habitam na região entre a terra e o mar. Esse ambiente ele tem sido utilizado tradicionalmente como a fonte de alimento, combustível, madeira e também como medicamentos. Sendo também muito importante a manutenção de comunidades, né, onde a economia se baseia do recurso, né, dos recursos que é a helofita lenhosa que habita naquela região. Outro ponto para estudarmos os manguezais é que os manguezais eles absorvem a energia das ondas pela fricção no fluxo da água e na vegetação, que também atua como obstáculo de movimento hídrico e reduz os danos causados pelo vento. Bom, isso funciona como uma quebra, né? Uma quebra de mares, né? Que é uma quebra de mares, podemos dizer assim. Bom, as áreas úmidas, né? Elas previnem que as enchentes interceptando os picos de escoamento superficial. Um dos principais também de serviços oferecidos pelos manguezais é a retenção do carbono, né, e nutrientes na biomassa acima do seu próprio sedimento, né, sendo que o conteúdo do carbono e dos sedimentos do manguezais excedem na maioria das vezes no solo terrestre. Como os manguezais fixam e no solo, né, ali, eles estocam significativamente uma quantidade considerável de carbono, e a perda desse ecossistema pode representar um impacto ruim no balanço global do carbono, né? Como ele é um recurso vivo, os manguezais também eles são renováveis e possuem essa capacidade de automanutenção, né? Então, é uma característica dele, né? Essa automanutenção. Pois assim também ele oferece serviços ambientais que não tem nenhum custo, né? Então, com a preservação dos manguezais, a gente tem um lugar natural para a obtenção do carbono
que não tem nenhum outro custo, né? Mas por outro lado, a resiliência ambiental pode depender da intensidade do dano causado. Entretanto, o manguezal ele é um recurso renovável mesmo, apenas quando o seu processo ecológico interno são mantidos. Outra forma também outra porquê de estudar os manguezais é que os manguezais eles são um habitat atrativo para os peixes, né? Os peixes mais novos ali. E também os manguezais também eles passam por um processo ecológico, como a produtividade e decomposição dos nutrientes, né? Que é responsável pela essa renovação e manutenção do ecossistema do manguezal. Boa tarde, professor Moacir. Boa tarde a todos. Meu nome é Cleane. Estarei falando nesse momento a respeito dos manguezais, da estrutura dos manguezais e dos manguezais como indicadores do aumento do nível do mar. Bem, os manguezais, eles têm, né, uma estrutura bem particular, né? Onde tem a ver com a variação do nível da água, né? Promovido pelas marés, com pouco oxigênio, com grande quantidade de matéria orgânica, né? Que são muitos decompositores, né? Que estão presentes, né? A variação da salinidade, da temperatura, do oxigênio dissolvido, da turbidez, que é a transparência, né, da água, e entre outros fatores, né, como vocês estão vendo aí nessa foto aí, que a gente colocou na apresentação do slide, que é uma estrutura bem diferenciada, né, como se fosse grandes árvores, né, com as estruturas, digamos que as raízes, né, para fora, né. Essas raízes que elas são bem interessantes porque além de prevenir o avanço da maré, né, elas servem também de locais para os pequenos peixes juvenis, né, os caranguejos. É bem interessante para não acontecer as grandes sedimentações ou os avanços da marés. Os manguezais como indicadores do aumento do nível do mar também, né? Bem, a taxa do aumento do mar, do nível do mar, né, quer dizer, ela pode ser bem mais rápida do que a capacidade dos mangues de colonizar novas áreas, né? Por isso que os mangues, porque os mangues ele consistem em um dos ecossistemas mais vulneráveis, né? As alterações do sistema climático. Eles ocupam uma faixa estreita, né, do litoral, que será inviabilizada, como ela passa a ser inundada, né, excessivamente, em consequência do aumento do nível do mar, né. E a gente sabe que para que o mar ele não avance adiante, o mangue ele é bem interessante para isso, para que não aconteça o avanço do mar, né? Também as raízes respiratórias, né? Também são bem interessantes na fricção, né, do fluxo de água, juntamente com as raízes, que são essas raízes que eu mostro aí nesse exemplo, que são as estruturas do manguezais, né? Que é uma estrutura bem assim, bem característica, como se fossem grandes árvores com só as raízes para fora. Bem, aí com isso, né, o aumento do mar, do nível do mar, em um cenário de baixa e de alta emissão de gases, né, pode causar o efeito estufa, né, os gases, né, o aumento dos gases causando mais o aquecimento global.
devido à perca, né, dos mangues. Por isso é interessante manter, né, os mangues, não desmatar. É bem interessante o ser humano ter a consciência, né? Ter a consciência de que a taxa do acelerada do aumento, né, do aquecimento global, né, são mais acentuadas quando se fala em ecossistema, né, dos mangues. É por isso que a proposta nessa revisão, né, sucinta, é abordando diferentes linhas de pesquisa em ecologia de manguezal, que promove a discussão para realização, né, de estudos integrados, né, que muito irão contribuir, né, para assegurar a preservação, né, deste importante recurso da economia e da ecologia brasileira, né, que são os manguezais. Desde já quero agradecer a todos, muito obrigada por tudo.